Tá vendo a conexão? Já tá no Insta. Já entrou? Ei, tia, tudo bem? Cá? Você tá na sala? Oi, Aê! pareci. Tudo bem? Bem, você? Tudo bom. Vamos esperar o pessoal subir aí. Como é que tá Tá aí? bom. Chovendo? Choveu hoje muito. Nossa, foi até engraçado, porque tava nem esperando a chuva. Bom, Aí né? também? Dar uma limpada, né? Choveu É, bastante. Choveu verdade. Bom bastante. demais, bom demais. Vamos ver. E você tá trabalhando? Tá Não, tô em indo? casa. Já tem um mês e 10 dias mais ou menos em casa. Mas vocês estão fazendo home office ou não? Tô. Só eu, na verdade, e minha equipe, né? Porque eu sou a única do grupo de risco lá. Tá. Só eu quem tô em casa, o restante tá trabalhando. Como a gente é da área de serviço essencial, né? Então acaba que Legal. não tem como parar, É. Ei, infelizmente. Cris, minha amiga Cris entrou. Tudo bem, amiga? Obrigada. Pessoal do Frunáticos. Frunáticos são as filhas do Valdir, Camila. Tem Eu lá o lembro, você me serviço. contar. Eu lembro. Muito bom. Legal. Aí, ó, Frunáticos e nutrição tem tudo a ver, Camila, Tudo. É né? ótimo. Aqui em Depois. Uberlândia a gente não tem esse tipo de produto, não. Mas pode pedir que elas dão um jeito de entregar em Minas Gerais. Então tá bom. Beleza. Ei, Patrícia, tudo bem? Maria Gabriele. Esse papo hoje vai ser picante, hein? Quarentena, alimentação, ansiedade. Chama as amigas aí que enfiaram o pé na jaca para assistir. Eu já nem tô pesando, viu, Camila? Mas não precisa pesar, não, fica tranquila. Aumenta mais a ansiedade, né? Não, mas o Melhor não. segredo, sabe qual é o segredo que eu tô adotando? Eu tô o seguinte, eu Ah. não tô vestindo roupa que não seja larga, entendeu? É, mas aí engana, né? Você perde o controle. Melhor também não. Não pesa, mas também não faço isso. Pois é, a gente vai falar disso daqui a pouco também, viu? Ai, muito legal, né? Olha quem tá aí, Dona Parri! Tudo bem, querida? Saudade de você! Então, ó, o Rafa. Ei, Rafa, só assim pra você falar comigo. Só. Cadê seu marido? Não vai participar, não? Ele tá numa reunião. É? Ainda? Esse horário? Ainda. Isso, legal. Vamos lá. Vamos esperar ver se o pessoal sobe aí. Ei, Rafa. Olha, que prazer, hein? Rafael me dando a honra. Que chique. É só porque é você, viu, Camila? Senão ele nem Também tô participaria. achando. Pior que não, porque ele tá nem aí. Porque eu falo. Ai, ai. Tia, não, menina, lá tem sobrinho desse tamanho. E aí, Cá, você convidou as amigas aí? Convidei. Entrou algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. A Gabriele, a Maria Legal. Gabriele.
Você conhece essa moça aqui, Rosana Tavares? Não, essa eu não conheço. Quem será essa pessoa, né? Patrícia Gouveia. Patrícia, não conheço. Ah, Não sei. legal. Cris Andrade, minha amiga querida aqui de São Paulo. Que, aliás, a filha também é nutricionista. Ai, que legal. Mas ela largou a carreira de nutrição Ah, e hoje ela tem uma franquia de uns cookies maravilhosos. bom também, né? Bom também. Bom também. Legal. Cá, vamos começando, porque a gente tem o tempo limitado aqui no Instagram. E aí depois essa live também vai ficar gravada e a gente depois compartilha nas nossas redes, né? Tá bom. Vamos lá. Bom, obrigada por você participar, né? Imagina. Para mim, estou orgulhosa de você, que eu sei que isso para você é uma superação, né? Porque Com você é muito certeza. tímida, mas eu acho que nesse tempo de confinamento, né? Que a gente tá recluso aí, acho que agora a gente tem que começar a mudar os assuntos, né? Começar a falar de coisa legal, falar de saúde, que é super importante, né? Com Mas certeza. aqui no canal, a gente também gosta de contar um pouco das histórias das pessoas, cara. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre a sua história aí, do seu sonho um dia de uma menina, né? Que quis ser nutricionista e apesar de todas as diversidades, as dificuldades, você superou isso e alcançou seu sonho. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história para a gente motivar aí o pessoal que está ouvindo a gente. E depois a gente vai desenrolando o papo aqui. Tá, vamos lá então. Ó, primeiro que eu já superei um pouco essa questão da timidez, tá? Acho que as coisas que foram acontecendo, as oportunidades que foram surgindo, me ajudou muito nisso, né? E assim, se a gente tá falando daquilo que a gente sabe, não tem por que a gente ter vergonha, né? Muito pelo contrário, é uma forma da gente ajudar outras pessoas. Então, quando dá isso, já tá muito bem resolvido, graças a Deus. Mas contando um pouquinho, né? Para quem não sabe, aí o pessoal que são seus amigos e meus amigos também. Você é minha prima, tia, irmã, tudo, Madrinha de casamento. madrinha de casamento, tudo. Nós viemos de uma família humilde, né, Renata? Que a gente não tinha, sempre, nunca teve grandes recursos para estudo, para ter coisas, né, de valor e tudo mais. Mas a gente sempre teve o incentivo de crescer, né? No meu caso, em particular, foi o incentivo de estudar, de buscar uma formação, buscar algo que me enriquecesse, para que eu pudesse lá na frente realizar os meus sonhos, minhas vontades, né? Então, apesar de não ter tanto recurso financeiro, vamos dizer assim, nunca faltou essa vontade dos meus pais, principalmente, de me incentivar a estudar, né? Eu sempre estudei escola pública minha vida toda, mas sempre fui muito dedicada a tudo que eu faço, né? E tudo que eu já fiz. E em relação ao que escolher para minha vida, para minha carreira, nunca foi algo assim que desde criança eu quis ser nutricionista, né? Foi algo que surgiu realmente. Meu pai queria que eu fosse advogada. Eu não sei de onde que ele surgiu isso na vida dele, não, mas a ideia era que eu fizesse direito, não sei por quê. Mas, enfim, com 17 anos eu fui diagnosticada com diabetes, né? Algo assim que assustou todo mundo. Ninguém na família tinha diabetes tipo 1, né? Só a nossa avó que tinha o diabetes tipo 2, mas o caso que foi o meu, ninguém tinha. Então foi algo que assustou todo mundo e também me assustou muito. E, para variar, eu era aquela pessoa que comia só porcaria, né? Não, eu nunca tive o hábito de comer verdura, por exemplo. Até os meus 17 anos, eu não comia verdura, né? Até uma ironia. Lembro. Comia nada. Deixava no prato. Eu lembro que minha avó, a avó dela, falava assim: Nossa, você não come, menina, você vai, né, ficar magrela desse jeito o resto da vida, fica desperdiçando comida. E realmente era desse jeito. Eu não comia só porcaria, não comia quase nada. E não comia legumes, não comia verdura e fruta era coisa assim extremamente rara. Tipo, maçã e banana. Então eu tinha essa restrição alimentar muito grande, né? E aí, quando eu fui diagnosticada, foi aquele baque, né? Porque
pensa, uma pessoa diabética, como que ela vai fazer sem comer nada? Comendo só arroz, feijão e carne? Não tem como. E aí, falei, ou vai, né? Então, eu passei a tentar, né? A reaprender a comer. Não é fácil, né? Na idade que eu já estava. Aprender a comer diversos tipos de alimentos, verdura, fruta. Não foi fácil. E aí foi onde me despertou o interesse pela nutrição. E assim, 17 anos é bem naquela fase que a gente está para escolher a profissão, né? Então veio a calhar isso daí. E aí foi no final, o meu diagnóstico foi no mês de agosto. E aí no final do ano foi a época do vestibular. Falei, então vou fazer nutrição. Mas meio que foi de paraquedas mesmo, né? Que eu acabei caindo na nutrição. Mas graças a Deus foi uma escolha, acho que muito boa, né? E hoje eu sou muito satisfeita com o que eu faço. Acertada e feliz, né, Ká? Realizada Sim, no que você faz, né? com Você certeza. fez. Claro que tem os altos e baixos, mas eu acho que isso é em qualquer profissão, né? Sim, E assim, a gente conseguir ajudar outras pessoas, eu acho que é o que é sim. melhor, né? O que mais Sim. incentiva a gente a querer melhorar. Uhum. Então, eu passei na Universidade Federal aqui de Uberlândia. Então, mais uma vez, não tive custo com estudo. E isso foi muito, muito bom, assim, né? Até porque eu não teria condições realmente, talvez, de arcar com tranquilidade de uma faculdade particular, né? Uhum. É, foi a primeira turma de nutrição aqui da UFO, então foram muitos testes também, né? A gente não tinha tanto recurso de professor, de laboratório, mas foi muito bom porque a gente cresceu junto lá também, né? É. Infelizmente, no meu quarto período de faculdade, meu pai faleceu depois de alguns anos em depressão, né? Que até é um dos temas que a gente vai falar hoje. E ele já estava com esse problema há algum tempo e a gente na época não sabia, né, Renata? É. Uma coisa assim que a família inteira achava que era frescura e tudo. Então, acho que a gente não teve tanta oportunidade de ajudar, né, quanto a Acho que gente foram vários poderia. fatores. Eu acho que é importante a gente trazer isso para o contexto, porque foram vários fatores. Desencadeou nele uma tristeza profunda, né? Pelas perdas que ocorreram na família, da mãe dele, da única irmã que ele Da tinha, irmã, né? E foi uma coisa muito uma atrás da outra, e aí veio uma questão também no âmbito profissional dele, então acho que é um conjunto de fatores. E sim, ele era uma pessoa muito introspecta, né? Muito fechada, não falava muito, né? Então, acho que foi um conjunto de coisas, né, Kai, que acabou sim, desencadeando essa depressão profunda, que obviamente acabou o corpo, né, adoecendo de uma sim, maneira muito grave, né, ao sim. ponto dele ter E tido. a nossa família já vem com um histórico muito ruim de hipertensão, né? De diabetes. Uhum. Então, isso juntou tudo e aí acabou que o corpo dele não suportou, né? E aí, É. antes disso, por conta da depressão, ele já não conseguia mais trabalhar, então a gente passou por dificuldades financeiras importantes, você sabe muito bem disso. Então, Uhum. assim, a minha formação, ela foi complicada nesse sentido, porque era uma faculdade de período integral, então eu não tinha condições de trabalhar, né? Estudar e trabalhar, então foi bem complicado. Minha mãe foi na luta mesmo ali, junto com as pessoas ajudando, mas realmente foi difícil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, não, não fiquei devendo nenhuma matéria, consegui passar tudo certo e realmente acho que foi uma superação. E acho que Uhum. minha vida é muito disso, muito de. Às vezes a gente não dá tanto valor, mas quando a gente para pra pensar, a gente vê o quanto de superação que a gente passa, né? É. Foi faculdade, aí terminei a faculdade, aquele desespero de arrumar um emprego, aí fui para uma empresa de refeições, que era algo assim que eu já sabia que eu não gostava, mas aquele desespero para trabalhar, para poder ajudar, acabei indo e não deu certo. Aí falei, não, eu tenho que buscar algo que eu realmente gosto, né? Realmente vai me fazer feliz, que vai me fazer ajudar outras pessoas. E aí foi onde passei na residência também lá na UFO, né? E aí eu trabalhei com pessoas com deficiência e cresci muito porque a gente sai também muito cru da faculdade, né? Sem saber muita coisa.
E lá eu cresci muito. Foram 2 anos de muito aprendizado. Já emendei com mestrado. É um estresse grande também. Uhum. Mas eu acho que tudo foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, né? No que É, da minha personalidade. você desenvolveu quem te conhece desde criança, né? Eu, melhor do que ninguém, eu posso falar, porque a gente sempre foi muito unidas, né? Então, Uhum. a sua capacidade de resiliência, de superação, Camila, é admirável. E você sabe que eu tenho muito orgulho disso, né? Eu tenho muito orgulho de você e eu uso você como muito exemplo para muitos jovens. Eu acho que isso é muito importante. Além de você nunca ter deixado, além de você nunca ter aberto mão da sua fé, né? De você não ter aberto mão de acreditar em Deus e que Ele estava em todo momento ali cuidando, né? E à frente de todas as coisas que também é fundamental, apesar de todas as diversidades. Mas eu quero que você conta pra gente. Então, você hoje é nutricionista, né? Você tem mestrado e você se especializou na área de cuidados com pessoas com necessidades especiais também, Sim, né? sim. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que está essa associação da alimentação versus a ansiedade nesse momento de tanta incerteza que a gente está vivendo nesse país, cara. Tá. Então, assim, só recapitulando um pouquinho da questão da formação, realmente eu fiz especialização na atenção a pacientes com deficiência, né, com necessidades especiais, e dentro da residência eu tive a oportunidade de participar do mestrado profissional. Então, meio que foi emendando uma coisa na outra, né? E nessa oportunidade, em relação ao mestrado, eu trabalhei especificamente com a questão da depressão. Aí tudo, parece que tudo vai se encaixando, né? Porque assim, foi um tema que surgiu para mim e me fez lembrar muita coisa do que já tinha acontecido na minha vida, né? E foi muito legal. E o que a gente tem passado hoje nesse período de pandemia faz a gente refletir muito sobre isso, né? E às vezes a gente não dá valor em relação à alimentação relacionada a essas questões, né? Às vezes a alimentação fica lá no último lugar. E ela tem total relação, né? A depressão, a ansiedade e a alimentação em si, né? Hoje a gente sabe que existem diversos fatores, né? Cerebrais, principalmente, que interligam essas duas coisas, tá? Mas o que é mais relevante, Renata? É principalmente em relação às nossas escolhas alimentares. Normalmente, o que a gente faz quando a gente está estressado, a gente está ansioso? A gente come mais, né? E o que a gente procura? Alimentos que tenham açúcar, alimentos que tenham gordura, né? Alimentos que a gente chama até de comfort foods, né? Alimentos de conforto. Aquele alimento que a gente vai comer e vai se sentir melhor, entre aspas, né? E em contraparte desses alimentos, são aqueles que vão, a longo prazo, piorar o estado de depressão, tá? Por quê? São alimentos que vão levar uma inflamação no seu corpo, vai fazer com que suas células fiquem inflamadas, né? E isso vai atrapalhar o funcionamento e a liberação de hormônios que dão essa sensação de bem-estar a longo prazo, tá? Então ele vai fazer com que o seu cérebro produza menos hormônios, vai fazer com que esse eixo lá no seu cérebro funcione de forma ineficaz e aí piora os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, não, eu vou comer um doce, né? E vai estar tudo bem, eu vou ficar 100%. Aquilo momentaneamente realmente vai ser legal, né? Vai te dar uma sensação de bem-estar. Mas a longo prazo, o que isso vai fazer? Vai fazer com que seu sintoma depressivo, seu sintoma ansioso piore, tá? E, em contrapartida, tem alimentos que vão fazer totalmente o contrário, né? Eles vão regular mais esse eixo aí. Então, ele vai melhorar a expressão de hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, e vão diminuir a inflamação do corpo. E nada mais é do que comida natural, comida de verdade, fruta, verdura. Eu tinha postado esses dias do arroz e feijão, né? O feijão, que é um alimento super típico brasileiro e que as pessoas às vezes têm medo de comer, né? Porque acham que vai engordar, por exemplo. Mas é riquíssimo em fibras, riquíssimo em nutrientes, vitaminas e minerais que vão regular esse eixo
né, dessa questão da depressão e ansiedade e melhorar esses sintomas depressivos. Então, às vezes a gente está preocupado tanto com, eu vou deixar de comer isso, vou deixar de comer aquilo, e esquece do básico, né? Que é o arroz, feijão, é a fruta, é a verdura, né? Que é o simples e é o que vai trazer muitos melhores resultados do que a gente ficar pensando, às vezes, em uma suplementação. Eu vou tomar tal cápsula que vai me ajudar. Para chegar nesse ponto, tem um caminho muito longo. Ô, cara, deixa eu te perguntar. O pessoal tá perguntando aqui um pouco. A Tati perguntou aqui falando da vitamina D, da né? vitamina D. Sim. Fala um pouquinho da vitamina D e às vezes a mulher ela tem uma deficiência maior de vitamina D do que o homem, né? Por que essa diferença e o que a gente pode, o que você sugere a gente dentro da alimentação para contribuir com essa vitamina D? Sim, não só a vitamina D, né? Existem nutrientes específicos realmente que estão associados a essa questão dos sintomas depressivos. Eu vou falar de todos eles, vou deixar a vitamina D para o final para explicar um pouquinho melhor, tá? Então, principalmente são o uso dos probióticos, né? O que são os probióticos? São os micro-organismos vivos que vão atuar lá no nosso intestino, tá? Então, o uso do probiótico, claro que ele deve ser individualizado, é preciso que você consulte o seu nutricionista para ele te orientar a quantidade correta, qual tipo de probiótico deve ser usado. Ele vai auxiliar no funcionamento intestinal, vai auxiliar na redução da absorção desses nutrientes, né, nesses compostos dos alimentos que são mais tóxicos, que vão inflamar mais o corpo, né? Então, é uma questão importante de se levar em consideração. Outra questão é o consumo adequado de ômega 3, que é um anti-inflamatório, uma gordura monoinsaturada, que é anti-inflamatório, então vai auxiliar nessa questão do controle da ansiedade e depressão. Que tá no peixe, né? Na sardinha, que é um peixe barato. Barato, exatamente. E assim, é algo que eu acho que é importante a gente falar, porque as pessoas falam assim, então tá, vou comer peixe. Mas a gente tem que saber qual o tipo de peixe, né? Não adianta eu comer um peixe de água doce, que ele não vai ser fonte de ômega 3, né? O ômega 3, ele vem lá das algas, lá do oceano, lá do fundo do oceano. Então, para que o peixe ele contenha ômega 3, ele precisa se alimentar naquela alga. Então, não adianta comer uma tilápia, por exemplo, que ela não vai ser rica em ômega 3. Ela vai ser rica em outras gorduras, ela vai ser rica em proteína, mas especificamente ômega 3 não. Tá? Então, a sardinha é um tipo de peixe que é comum da gente encontrar, é barato e que é também rico em ômega 3, tá? Mas existem outros, né? O salmão também é uma opção um pouco mais cara, mas para quem não tem condição de comprar a sardinha, tranquilo. Então, pelo menos uma vez por semana é interessante fazer o consumo, né? E aí, chegando na vitamina D, realmente as mulheres tendem a ter uma absorção menor de vitamina D, principalmente por questões hormonais, né? Então, são vários hormônios atuando que dificultam essa absorção da vitamina D. Na fase da menopausa, então, né, Camila? Na verdade, a questão da menopausa é porque diminui ainda mais a questão do cálcio, que está totalmente ligado com a questão da vitamina D, né? Então, tem uma perda maior de cálcio, por exemplo. Então, demanda mais vitamina D. Então, para você conseguir ter uma reserva legal, é mais complicado, entendeu? Então, tudo vai piorando com o passar da idade nesse sentido. Então, tem que tomar mais cuidados realmente. Mas por que a vitamina D interfere na questão da depressão, da ansiedade, né? Porque a vitamina D, ela influencia principalmente na produção de serotonina, que é o hormônio que nos dá essa sensação de bem-estar, né? Ué, então, isso não. Sim, ela interfere diretamente. As cascatas de metabolização, elas são interligadas, depende de vitamina D, vamos dizer assim, né? Então, acaba interferindo, tá? Então, por isso que a deficiência de vitamina D, vários estudos têm trazido que tem essa relação com o aumento da depressão. E com a quarentena, com o isolamento social, se torna um pouco mais difícil a gente fazer a recomendação adequada, né, em relação à questão da vitamina D. Então, o que é o principal? Tomar o banho de sol, pelo menos 15 minutos por dia,
né? Claro que tomando cuidado com a questão dos horários, né? Então, preferir antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde, com o mínimo de roupa possível, e sem protetor solar, tá? Porque o protetor solar, ele vai dificultar a absorção da vitamina D. Amanhã eu vou pôr maiô e vou ficar na sacada. Isso aí. Não necessariamente, às vezes, o apartamento é um pouco mais complicado, mas que seja um solzinho da janela mesmo, né? Mas para pelo menos pegar um pouquinho desses raios de luz aí para a gente conseguir absorver mais a vitamina D. Tinha alguma outra coisa da vitamina D que eu queria falar, mas eu esqueci, enfim. É a questão de ter esse tempo diário, tá? Todos os Então dias. vamos lá, recapitulando para quem chegou agora. Então vamos lá. Nesse atual momento onde as pessoas estão podendo estar em casa, é ideal que as pessoas possam elas fazerem a sua comidinha, o seu arroz, o seu feijão, né, a sua proteína, a sua saladinha. Mesmo que você faça um arroz, um feijão, uma salada de folhas com um tomate e você faça uma proteína, seja ela qual for, né? Essa alimentação, assim, sem contar, tem o café da manhã, que também é importante, né? Essa coisa, porque assim, muito se fala hoje tem milagre para tudo, né? Dieta, mirabolantes e tal, uma série de questões. Já caiu por terra a questão de você realmente se alimentar adequadamente de tanto em tanto tempo? Ou como é que tá isso ainda, Camila? Esclarece isso pra gente. Já. Eu lembrei do que eu ia falar em relação à vitamina D. Em casos extremos, Renata, onde só com a exposição à luz do sol não consegue atingir a quantidade recomendada, aí sim é preciso fazer a suplementação, a reposição. Mas também precisa ir ao nutricionista, ao médico, para que ele possa indicar a quantidade certa, né? Não é para ninguém sair suplementando qualquer coisa, porque as pessoas têm essa ideia de que é vitamina, tudo bem, não vai fazer mal. Muito pelo contrário, existem vitaminas que são tóxicas quando consumidas em exagero. E a vitamina D é uma. A vitamina D, ela sobrecarrega o rim? Em quantidades além daquela recomendada, o máximo tolerado, que existe um limite de recomendação, que a gente chama de DRI, né? Que são as diretrizes de ingestão recomendada. Acima dessa quantidade, a vitamina D ela pode se tornar tóxica, né? Para o fígado, para o rim, para o corpo de uma forma geral, e causar outros problemas, né? Que às vezes podem ser muito piores do que a deficiência em si da vitamina D, tá? Isso não só para vitamina D, para qualquer suplementação. A gente nunca deve fazer isso sozinho. A gente precisa ter um profissional para orientar, tá? Então, voltando à questão que você me perguntou sobre comer a cada 3 horas, né? Se isso ainda existe, se isso não existe. A nutrição, ela tá sempre mudando, né? Cada dia é uma coisa nova. Há um tempo atrás, falava que não podia comer ovo, era uma vez a semana, né? Hoje, o pessoal come 10 ovos por dia, que também não é legal. Tudo a gente tem que ter equilíbrio. Em relação a essa questão de comer a cada 3 horas, Renata, vão ter nutricionistas que vão orientar assim: coma de 3 em 3 horas. A forma que eu trabalho, você tem que comer quando você sente fome. Porque é individual, né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu vou comer de 3 em 3 horas, mas eu não sinto fome de 3 em 3 horas. Seu corpo, ele vai perder a noção do quando você tá ou não tá com fome. Você perde a noção dos sinais que o seu corpo te dá. Então, às vezes, você vai comer até mais do que realmente precisa, tá? Então, o sinal de fome e saciedade, ele é extremamente importante para a gente controlar o que o nosso corpo precisa, tá? Então, se você não tem fome, não necessariamente você vai precisar comer. Só que a gente tem que ficar atento a algumas questões. Praticamente impossível a pessoa ficar 24 horas sem fome, ficar 6 horas sem fome. Então, às vezes a pessoa ela tá tão preocupada com o trabalho, tá tão ali concentrada no trabalho, que ela esquece de observar os sinais que o corpo dá, né? Então, às vezes ela tá com uma dor de cabeça, ela acha, não, é enxaqueca, talvez isso já seja um sinal de fome. Então, a gente tem que começar a observar isso. No começo, quando a pessoa está acostumada a comer de 3 em 3 horas, por exemplo, é um pouco mais complicado, mas precisa de ser feito esse treinamento dia a dia, até você começar a conseguir
é ter consciência do que o seu corpo está te falando. Mas já realmente caiu por terra essa questão de comer a cada 3 horas. O corpo, o nosso organismo, ele cria uma memória, né, Camila? Corporal, né? Tanto para exercício quanto na questão da alimentação, né? E aí, Sim. quando você menciona que o organismo, a pessoa, ela acaba tendo que adequar a alimentação dela com o período que ela tem fome, isso vai criando uma memória mesmo, né? Vai Sim. criando essa memória na pessoa. O pessoal está falando aí de relação ao jejum intermitente. O que você, como nutricionista, com doutorado, fala pra gente sobre o jejum intermitente? Mestrado. Ainda não doutorado. Não? Ah, é mestrado, Não, perdão. mestrado. Então, o jejum intermitente ele pode sim ser uma estratégia interessante, assim como o uso de dietas baixas em carboidrato pode ser, né? Eu não gosto muito da questão de ter nomes nas coisas, nas dietas, acho que não precisa. Mas o jejum intermitente pode sim ser interessante, mas ele não vale para todo mundo, né? A gente precisa avaliar cada caso. O que os estudos falam aqui? Desculpa. Que o jejum intermitente, comparado a uma dieta com restrição calórica comum, que a pessoa vai comer todos os dias, né, não vai ficar longos períodos sem se alimentar, eles têm a mesma eficácia em relação à perda de peso, em relação ao controle glicêmico. Então, não é nada de extraordinário como surgiu há um tempo atrás. Mas, por exemplo, se você acorda de manhã sem fome, né, você vai treinar e para você é melhor você treinar sem comer nada, porque você se sente melhor, se sente mais disposto, ok, pode ser uma estratégia interessante para você. No meu caso, que já acordo com fome, já não serviria, porque eu não ia conseguir ficar até, sei lá, 10 horas da manhã sem comer nada. E você Tá? tem um fator agravante por causa da diabetes. Então, Sim. a sua alimentação, de acordo com a sua necessidade clínica, ela é adaptada de uma outra maneira, né? Por Sim, isso com a certeza. importância de sempre que a gente for fazer algo correlacionado a um jejum, seja intermitente ou não, ou a reeducação alimentar, ou qualquer outra coisa do gênero, você busca um profissional especializado no assunto para Com fazer uma certeza. triagem, né, todos os exames pertinentes, para ele fazer um mapeamento, né, das suas necessidades e desenvolver algo especificamente voltado para a sua necessidade. Com Porque certeza. assim como a gente vê para tantas outras coisas, a gente percebe que as pessoas se auto fazendo jejum, auto fazendo reeducação Se alimentar, autoprescrevendo, né? É isso exatamente, né? mesmo. Não só em jejum, né, Renata? Assim, qualquer mudança que você for fazer no seu corpo em relação à sua alimentação, principalmente, não dá para fazer de qualquer forma. Não dá para simplesmente entrar na internet e jogar no Google a dieta para emagrecer. Vai aparecer 1 milhão de coisas, mas a maioria delas sem qualquer fundamento. Então, qualquer mudança que você queira fazer, é importante que você procure um profissional, né? E procure o profissional correto também. Eu acho que é até interessante a gente expor isso daqui, porque hoje tem pessoas que têm procurado o nutrólogo, por exemplo. O nutrólogo correto seria que ele não prescrevesse dieta. O único profissional que está habilitado para prescrever dieta é o nutricionista, tá? Porque nutricionista é quem estudou toda essa questão da alimentação em si. O nutrólogo ele vai atuar junto com o nutricionista, trabalhando nas questões principalmente hormonais, Ou que tá? ele seja, eu conheço, você já até viu no canal, o Dr. Felipe Engo, ele é um médico, ele é clínico geral e ele é médico esportista. Aham. E aí, ele com certeza ele está habilitado para fazer isso, como uma nutricionista, que é o seu caso, Exatamente. também são habilitados, né? Então é O ideal seria fundamental. que as duas profissões trabalhassem juntas, né? Sim, E com sim. certeza dessa forma o resultado vai ser muito melhor. Sim, sim, quando a pessoa está alinhada a ter um treino condicionado, né, a buscar uma reeducação física, né, para ela que foi sedentária, ou enfim, juntamente com uma reeducação alimentar, a junção das duas coisas são fundamentais. Tanto é que a esposa dele hoje, ela faz nutrição.
Aí, Então, ótimo. o que eles estão fazendo? Agregando, né? Com Que é o seu certeza. caso. E aí as pessoas têm que entender, olha, você quer fazer um tratamento, uma reeducação alimentar adequada à saúde de uma pessoa idosa, você tem que procurar um profissional especializado nisso, não é, Camila? Com Para certeza. criança também é diferente, não é? Fala um pouco dessas especialidades. Sim. Quando o profissional nutricionista ele sai da faculdade, ele está habilitado a atender qualquer coisa, né? Qualquer tipo de paciente, Como um desde. clínico geral, dentro do Sim, segmento da fazendo a nutrição. comparação com a medicina, é como se fosse um clínico geral. Ele está habilitado, claro, a fazer atendimento desde o bebê que acabou de nascer, trabalhar na amamentação, na gestação da mulher, até a idade adulta, né? Mas, claro, se o seu objetivo é algo muito específico, algo que você queira trabalhar exatamente uma coisa, o ideal é que você procure realmente um profissional que esteja mais por dentro daquilo, né? Tem diversos tipos de especialização. Normalmente, aqueles nutricionistas que trabalham com criança, né? Então, trabalha tanto a parte de introdução alimentar, amamentação, trabalha com a gestante, né? Normalmente o profissional que trabalha com essa parte da criança também trabalha com a gestante, né? E adolescente também. O adolescente vai ficar ali no meio do caminho, né? Tanto aquele que atende o adulto pode atender o adolescente, quanto o que atende criança pode atender o adolescente. Não, hoje eu desconheço uma especialização exclusiva para a questão dos idosos em si, né? Então, o profissional que está acostumado a atender pacientes adultos também consegue atender os idosos. Mas eu acho por exemplo, se for algo focado em alguma doença específica, doenças crônicas, dá para procurar profissionais que trabalham mais especificamente com essas questões. Tem a questão das pessoas que querem para o esporte, então tem os nutricionistas esportivos, tem especialização na questão de funcional, de comportamental. Então hoje tem assim inúmeras especializações, inúmeros profissionais, mas quando a gente sai da faculdade a gente está habilitado, sim, a trabalhar com qualquer público. Era uma dúvida que eu tinha. Ao menos que você tenha um problema específico de saúde, aí sim é legal você buscar talvez um direcionamento de um especialista. Sim. Tá. Mas mesmo, por exemplo, se for um caso de diabetes, por exemplo, é muito tranquilo você procurar um generalista, né? É que é um caso mais simples, mas, por exemplo, eu conheço uma bebê recém-nascida, que ela tem 45 dias de vida. Essa bebê tem uma série de problemas, tanto na parte respiratória quanto na parte gastro, né? Sim, é Então, importante. aí ela tem refluxo, uma série de questões. Aí sim, ela talvez vai ser direcionada para um especialista nessa área, né? Então, tem especialista na parte de alergia, por exemplo, que eu acho que é algo que é importante também quando alguém precisar procurar um especialista nessa área, porque é muito específico, precisa estudar muito. Às vezes, quem é generalista, ele não consegue ter tanto aprofundamento, assim. É claro que ele vai saber te orientar, mas o especialista, talvez, ele vai te dar a resposta muito mais rápida e muito mais eficaz para o seu problema. Bem lembrado. Como é que é tratada as questões de intolerância à lactose, a limitação com glúten? Como é que funciona isso? Você passa por um médico, ele identifica isso, você faz um tratamento com um endocrinologista, ou você faz isso paralelo com um nutricionista? Como é que funciona isso? Como é que eu descubro? Normalmente, o diagnóstico, normalmente quem faz é o gastro, no médico gastro, né? Primeiro vamos diferenciar aí a alergia, a proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que são coisas diferentes, né? As pessoas falam, tem alergia ao leite. Não. O adulto, dificilmente ele vai ter alergia ao leite, tá? A alergia, normalmente, ela acontece lá na infância, né? E aos poucos, o organismo da criança, ele vai amadurecendo e ele passa a tolerar o leite, né? O leite e os derivados. Então, alergia à proteína do leite de vaca, tá? Na fase adulta, o que acontece é a intolerância à lactose, tá? Para o tratamento da intolerância à lactose é a exclusão da lactose, né? Então, passar a fazer o consumo de alimentos de produtos lácteos que sejam isentos de lactose. Esse é o tratamento básico.
continuar consumindo esses alimentos com lactose podem prejudicar muito, né, a flora intestinal, fazer com que o seu intestino fique totalmente careca e muito suscetível a toxinas, né, presentes no que a gente consome e causar inflamação no seu corpo e O que piorar é a um saúde de uma intestino forma geral. careca? O nosso intestino, ele tem o que a gente chama de microvilosidades. Se você pegar uma foto do seu intestino, vamos dizer assim, por dentro, né, na luz dele lá, colocar no microscópio e aumentando, né, o zoom, vamos dizer assim, você vai ver um monte de pelinho. É como se fosse, deixa eu pensar, é como se fosse De um monte de pelo. pelinho mesmo, vamos dizer assim, né? Como se fosse um monte de ondinha, né? Isso são as microvilosidades. Para que serve isso? Para absorver os nutrientes, né? Nosso intestino ele tem, acho que cerca de uns 5 metros. Com essas microvilosidades, ele aumenta ainda mais o seu tamanho. Então, aumenta ainda mais a absorção dos nutrientes, de água. Quando o seu intestino fica careca, ele perde essas microvilosidades. Então, fica suscetível à infecção, a bactérias e diminui a absorção dos nutrientes também. Nunca imaginei que intestino tivesse pelo. Não é pelo. É uma forma mais simples de explicar. Ah, entendi. Então, eu entendi. Depois, Não tem depois eu pelo. vou te mandar uma foto pra você entender. Beleza. Depois eu compartilho no sofá a foto. Então, tá. Em relação ao glúten, o glúten também, o tratamento é a exclusão de alimentos que tenham em sua composição aveia, centeio, cevada e o trigo, né? Que são alimentos que contêm glúten na sua composição. É a pior parte. Mas hoje é muito mais fácil, né? Hoje tem, assim, inúmeros produtos que já são isentos. Infelizmente, ainda o custo é maior. Mas se fosse há alguns anos atrás, seria muito mais complicado de conseguir. Camila, é uma coisa que é muito comum, eu percebo também, entre as mulheres, né? Por que a mulher ela tem mais problemas de constipação intestinal, de ter mais prisão de ventre do que o homem? E o que você recomenda? Porque assim, eu não conheço, raramente eu conheço uma outra mulher que não tenha esse tipo de problema. Uhum. As questões hormonais, né? Então, principalmente o estrógeno, ele influencia muito na motilidade de todos os nossos órgãos, não só do intestino, né? Então, o homem não vai ter estrógeno, então ele não vai interferir diretamente no funcionamento do intestino, né? Nem dos outros órgãos. Então, diminui essa motilidade e acaba dificultando o funcionamento intestinal adequado, né? E outro fator é que as mulheres estão mais suscetíveis ao estresse, né? Entendi. E isso também atrapalha muito no funcionamento intestinal, porque a pessoa acaba diminuindo a absorção, né, das fibras, né, dos nutrientes que vão auxiliar no funcionamento intestinal. Então, assim, diminui o estresse. Então, voltando lá no que a gente falou no começo, né, melhorar a alimentação, ter uma alimentação mais natural, né, rica em vitaminas, rica em minerais, rica em fibra, fazer atividade física, que é essencial também, porque ela por si só já é um remédio para o estresse e para a ansiedade. E isso vai auxiliar muito no funcionamento intestinal e ingerir água de forma adequada também. Porque não adianta comer fibra e não beber água, o negócio vai ficar Pelo menos pior. 2 litros por dia, o recomendado. Sim, pelo menos 2 litros. Na verdade, a orientação é de cerca de 30 a 35 ml por quilo de peso. Né? Então, as pessoas, quem está assistindo aí, pode fazer a conta para saber mais ou menos a recomendação individual. Nossa, tá? melhor Mas, não. de uma forma geral, melhor Se não. eu for fazer esse cálculo baseado no meu peso, vou ficar só bebendo água. Não vai nada. Eu vi aqui, Renata, que o Rogério tinha falado assim, ó. Quando eu estou trabalhando, eu não sinto fome. Aí é aquilo que a gente tinha conversado, né? Que talvez você, né, que você não esteja sentindo fome, talvez você não tá parando para perceber os sinais que o seu corpo te dá. O que acontece muito com as pessoas? Não come o dia inteiro, passa o dia inteiro tranquilo. Quando chega em casa à noite, que a pessoa desliga, o que acontece? Ataca a geladeira. Faz uma panela de brigadeiro. Né? Isso foi o acúmulo de vontades, o acúmulo da fome ao longo do dia que fez com que você descontasse no momento que você parou. Porque se você fica o dia todo sem comer, você chega em casa e já começa a beliscar várias coisas. Eu sou assim. Eu começo a beliscar várias coisas diferentes, aí no momento que eu tenho que realmente comer, eu acabo não comendo.
Deixa E eu aí falar, acaba comendo só coisas que não são tão boas, né? a gente tem mais 15 minutos de live e eu queria focar um pouco mais na questão da ansiedade da alimentação, cara. A gente está vivendo um tempo muito complicado e, invariavelmente, as pessoas vão sim ter os seus distúrbios emocionais, talvez focados na alimentação, visto que a grande maioria não está conseguindo nem realmente manter uma cadência de exercício, né? E Sim. todas as incertezas que a gente está diante do país e tudo que está acontecendo no mundo, não só no nosso país. Cá, como que a pessoa consegue realmente identificar a importância, esses sinais de ansiedade? E eu quero que você aproveita e fala também sobre a liberação do Conselho Regional de Nutrição, de ter liberado, nesse processo de pandemia, né, de confinamento, o atendimento online. Uhum, certo. Então, assim, primeiro que o diagnóstico de depressão e ansiedade, ele é feito pelo profissional psicólogo, né? Então, assim, dificilmente a pessoa por si só, ela vai conseguir fazer esse diagnóstico, né? E nem o profissional nutricionista, ele também não vai conseguir fazer esse diagnóstico sozinho. Então, é o psicólogo junto com o psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico. Mas o que nós, né, enquanto pessoas, a gente consegue observar, né, mudanças no nosso humor, mudanças nos nossos comportamentos, e aí a gente já acende aquele sinal de alerta, né? E como que a nutrição, a alimentação, ela pode auxiliar nisso, né? É a gente observando como é que eu tô me comportando frente aos alimentos. Então, será que eu tô comendo mais? Será que eu tô tendo algum episódio compulsivo? Né? E a partir daí ter estratégias para evitar esses problemas, né? Então, algumas dicas, né, mais simples, eu acho que para as pessoas começarem a observar. Se eu estou observando alguns episódios compulsivos, o que eu preciso fazer? Primeiro, quais os alimentos que estão despertando esse episódio em mim? Ah, é o doce, é o chocolate, é o sorvete. Então, eu vou evitar de comprar esses alimentos, né? Então, evitar de ter disponível, porque tudo que está disponível está ali mais fácil, eu vou acabar comendo, eu não vou deixar. Se eu estou vendo na minha frente, eu estou com vontade, eu vou acabar comendo, tá? Então, a primeira dica é a gente evitar de ter esses alimentos que despertam essa compulsão disponível para nós. A atividade física, mesmo que seja feita em casa, na medida do possível, que seja 10 minutos, é legal também, tá? É importante. A ingestão de água também é extremamente importante, porque a gente tende a confundir a fome com a sede, ou a sede com a fome, né? Então, sempre que vier aquela vontade de comer alguma coisa, toma um copo d'água primeiro, né? Que Vê como é que passa? o corpo vai se comportar. E a água, ela vai te ajudar na sociedade também, né? Então, às vezes, aquilo ali já diminuiu um pouco daquela compulsão que você estava naquele momento. E eu acho que o mais importante é parar e pensar. Porque o que a gente faz? A gente vai lá, pega e já vai comendo. Nem senta para comer, não observa o que está comendo, não presta atenção nem no sabor do que está comendo. E aí, quando veja, já comeu uma barra de chocolate, né? E às vezes pensar, nem que seja 20 segundos antes de pôr o primeiro pedaço na boca. Talvez esses 20 segundos seja aquele que vai fazer a diferença, porque você vai refletir: será que realmente eu preciso agora? É só um hábito? É só uma ansiedade? É só uma vontade? Vou procurar outra coisa, vou ler o livro, vou, né, tirar o foco da comida e ver como é que eu vou me comportar. Camila, se Entendeu? eu fosse você, se especializava, buscava uma forma de se especializar na alimentação voltada para mulheres na menopausa, Camila. Porque é uma coisa absurda. A gente dorme de um jeito e acorda parecendo um baiacu no dia seguinte. Inflada, Inchada. estranha. Não, estranha. Você vira um outro ser humano. É muito estranho, né? É muito É, estranho. mas essa questão, eu acho que trabalhar também com o médico, porque muito provavelmente são questões hormonais que estão ligadas a isso, né? Então, só o nutricionista, ele não vai conseguir fazer muita alteração, ele vai te ajudar no seu comportamento. Mas mudar o seu humor, por exemplo, só com alimentação é complicado. Camila Tavares está atendendo online ou não?
não estou atendendo online porque eu já não fazia atendimento particular antes, né? Tá. Mas o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, ele em março ele liberou o O atendimento online. atendimento. Isso. Até então não era permitido que o nutricionista fizesse o atendimento online. O que, que o nutricionista podia fazer? Ele podia acompanhar o paciente de forma online. Então, prescrever dieta, podia tirar dúvidas, né? De forma online, desde que o primeiro atendimento, avaliação física, tudo isso teria sido feito de forma presencial, né? Então, a partir do dia 18 de março foi permitido. Essa resolução ela é permitida até 31 de agosto, né? Só por enquanto. E o que eles falam é que depois o acompanhamento vai poder ser feito de forma online, mas o primeiro atendimento não. Mas a expectativa, acho que de muitos nutricionistas é que continue e eu espero realmente que Não, continue. eu acho que a gente não vai ter mais um país igual como era, né? E eu acho que isso vai se permanecer, porque é um novo momento. Então, essa coisa da tecnologia disponível para fazer esse tipo de trabalho, até porque é um profissional que talvez para o acompanhamento ele não precisa estar pessoalmente com esse paciente, eu particularmente acho Sim. que é uma facilidade, né? Mas Com enfim. certeza. E assim, o que acontece hoje as pessoas têm a oportunidade de consultar com profissionais de outra cidade, profissionais que eles admiram, que gostam, que acham que gostaria de ter aquele contato, às vezes não tinha essa oportunidade Exato. e essa questão permitiu. A Legal. Camila Pires, não conheço, ela perguntou da Minha amiga. telemedicina, sua amiga, também é permitida a telemedicina. É, qual que é a desvantagem que eu vejo em relação à telemedicina? Que até é uma forma que nós, lá na empresa que eu trabalho, a gente vai fazer dessa forma. Não vai ser videoconferência, vai ser por telemedicina. Eu acho que fica um pouco menos, fica mais impessoal, né? Porque você não tá vendo a expressão da pessoa. Talvez só por telefone a gente não consegue captar essas coisas que fazem muita diferença no atendimento nutricional. Mas também é permitido, por esse decreto, fazer a telemedicina, tá? Cá, 2 minutinhos para você dizer para as pessoas como elas podem se precaver de realmente ter certeza que está fazendo um atendimento online com um profissional capacitado e formado. Pode o paciente ele pode procurar no site do CRN regional. Então, no caso aqui em Minas, em Uberlândia, é o CRN 9. Em São Paulo, acho que é 4, se eu não me engano. Mas é procurar no Google mesmo CRN São Paulo ou CRN de qualquer cidade. E lá você consegue ter a lista do profissional. Então, se ele está lá com o CRN ativo, ele é um profissional capacitado para te atender, né? E eu acho que é observar também como que é o comportamento dele durante a consulta, né? O que tem que ressaltar? Que durante o atendimento, ele tem que preservar a individualidade do paciente. Então, ele não pode estar em um lugar que outras pessoas estejam, né, com barulho, com outras interferências que vai diminuir nessa intimidade do profissional com o paciente. Eu acho que isso tem que ser observado. Legal. Olha, essa live desenterrou gente lá do fundo. Liliane, sua tia. Rogério, meu irmão. Andréia, nossa prima. Rodrigo, André, e André eu não lembro. Andréia, nossa prima. Adriana, nossa prima de Goiânia. Não, foi muito engraçado, assim. Seu marido engraçadinho, enfim. Cara, acho que foi super, super 10, foi super legal, acho que foi bem esclarecedor. A gente vai deixar essa live gravada, né? E depois eu disponibilizo para você também. Obrigada de coração, para mim foi uma delícia ter esse tempo com você, né? A minha sobrinha, mas a profissional. E volta quando você achar que tem alguma coisa legal para acrescentar, dividir. Esse canal ele nasceu de um projeto do meu coração, ele acabou tomando outros caminhos, mas eu acho que com o advento da live a gente pode usar esse meio sim para trazer coisas bacanas para as pessoas, acrescentar valor para as pessoas. Foi muito, muito bom estar com você. Com certeza. Eu que agradeço eu ter me convidado. E quando tiver outra necessidade aí que você tem, alguma coisa que eu consiga falar para vocês, eu estou aqui à disposição.
Legal. E galera, vocês que estão aí no canal, se gostaram, comenta com a gente aí o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o sofá para a gente conversar, tá bom? Cá, um beijo no seu coração. Obrigada, meu amor. Pessoal, galera, todo mundo que tá aí, ficou com a gente, beijo no coração. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom Beijo, estar com vocês. beijo, obrigada. Beijo, até mais. Tchau.